Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje, os nossos convidados são os professores Alexandre Campelo e Palmeirinho Soares. E o tema é Brahmacharya. E nós estamos traduzindo como autocontrole. Nós sabemos que a tradução mais comum para o Yama Brahmacharya é celibato. Mas como a nossa abordagem não vai ficar uma abordagem limitada a celibato, nós queremos dar nós não, nossos professores, né? Querem dar uma abordagem mais ampla, mais completa. Então, nós preferimos colocar autocontrole, que é mais genérico. Tá? Eu quero já de imediato pedir a todos que aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no canal, que compartilhem e curtam o conteúdo. E depois de que vocês se inscreverem, vocês podem optar no sininho por todas, aí vocês vão receber as notificações do YouTube. E outra coisa, se você se inscrever e quiser desinscrever, não tem problema, entendeu? Não paga nada para ser inscrito. O que acontece é que o canal fica com mais credibilidade perante o YouTube, que aí passa a notificar mais a nossa programação. Vamos dar início, então. Então, vamos chamar os professores Alexandre Campelo, Palmeirinho Soares. Namastê. 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 Sejam bem-vindos. Sejam também bem-vindos todos aqueles que já estão conosco aqui, os que ainda irão entrar na live e os que verão em vídeo também, que é a maioria, né? Devido à questão de horário, essas coisas. Então, vou passar para o Palmeirinho, para ele dar início ao... Bom, vocês já conhecem o professor Alexandre e o professor Palmeirinho. Eles são professores de yoga. O Alexandre tem um espaço, a Escola de Yoga do Lago. Tem um site também na internet, o Yoga Book, né? na Facebook, né? O Palmeirinho é professor de matemática, professor de yoga. Quer dizer, o Alexandre é seguidor de Yogananda, Palmeirinho é seguidor de Satya Sai Baba, e assim você já sabe mais ou menos com quem nós estamos lidando. Professor Palmeirinho, com a palavra. Namastê. Namastê, jovem. Muito bom. Então vamos continuar aqui a nossa saga, nosso caminho pelo Yamas e Niyamas. Nós já fizemos uma preleção sobre a Ahimsa, que é traduzido normalmente como não violência, né? Mas, como a gente sabe, esses termos sânscritos têm um significado muito profundo, né? São termos técnicos, tem todo um significado que normalmente não cabe a uma tradução ao pé da letra, né? Normalmente não é exatamente o que a gente traduz. A Ahimsa não significa exatamente não violência, é muito mais do que isso. Né? Nós falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo dessa série, sobre Yamas e Niyamas. Né? Foi muito boa, comentamos sobre exceções, possíveis exceções, vários níveis de Ahimsa, do que é, né? Tudo isso. Depois falamos sobre verdade, que é o segundo Yama, Satya, não é isso? Também falamos sobre vários aspectos, coisas práticas, sempre focando no que é prático e baseado nos ensinamentos dos grandes mestres, como Yogananda, Shivananda, Vivekananda, o que a gente sempre comenta aqui, Satya Sai Baba, né? Para embasar bem nossa preleção, o que nós estamos falando aqui, sempre baseado no que os mestres dizem e adaptado aqui para o nosso tempo, para o nosso momento. E depois falamos sobre Asteya, que no caso a gente traduz como não roubar, também basicamente é isso. E agora Brahmacharya, que é um termo também que difícil de traduzir, não podemos dizer que é celibato, né? Nós não estamos
querendo dizer que as pessoas têm que praticar celibato, senão não é um yogi, não é um yogin, não é isso, mas é algo do tipo, nós vamos aqui, o Alexandre vai começar a falar, já vai dar uma explicação. Então, estamos nesse quarto yama, que é o Brahmacharya, falando sobre esse assunto. Vamos tratar aqui hoje também com bastante detalhe, com vários exemplos, né? E, finalmente, depois do próximo, vai ser o último yama, antes dos niyamas, que vem depois, né? Que vai ser a parigraha, que é mais ou menos traduzido também como não aceitar presentes, tem esse significado também, mas tem que ser compreendido. Então, vou passar a palavra agora para o Alexandre, para ele começar falando aí sobre Brahmacharya. Namastê, boa noite a todos, boa noite Palmeirinho, boa noite Betinho. É sempre uma alegria estar com vocês, mais uma vez. Eu vou me lembrar aqui, Palmeirinho, de nossos cursos de formação em yoga, porque o Brahmacharya é um dos yamas que os alunos sempre fazem questão de permanecer um pouco mais nesse tema, porque é um tema, é um dos yamas, né, que é bastante instigante, a questão que Brahma é Deus, Acharya, que é condução a Deus, é até parecido com Ishvara Pranidhana, né, que é um outro, é um niyama, que nós vamos ainda falar mais à frente, mas é a conduta em direção a Brahma, conduta em direção a Deus, e que também envolve a questão do controle, do autocontrole da energia vital, não é, que é a energia sexual, mas não quer dizer que você tenha que ser um santo no estalar de dedos. É o objetivo, é uma meta, é um alvo do yogi. Não que o yogi vá conseguir isso no estalar de dedos. Existe até uma frase que eu gosto muito de repetir de Lahiri Mahashaya, que foi Paranguru, de Paramahansa Yogananda, que é Banat Banat Banjai. Ele se referia Banat Banat Banjai, que significa praticando um dia feito, a prática da Kriya Yoga, mas serve para todas as outras práticas do yoga, o caminho interno em relação a Deus, não é, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo. Banat Banat Banjai, você não precisa subir pelas paredes para se tornar um praticante do yoga. Isso muitas vezes assusta. Quando chegamos nesse yama, assusta muito os alunos, né? Porque eles acham que ser praticante de yoga necessariamente tem que se tornar um celibatário da noite para o dia. Não é assim. Inclusive os mestres deixam isso muito claro. O celibatário, o brahmachari, inclusive, não é, que é um dos dentro da hierarquia daqueles que seguem a vida monástica, tem o neófito, aí vem o brahmachari, depois vem o swami, né? O brahmachari está embaixo do swami, né, na ordem monástica de Shankara, da ordem dos swamis. O brahmachari, ele é sim um praticante de celibato, ele é um celibatário. E isso nos leva também até aquela concepção que vemos hoje no cristianismo, há 2 milênios, na verdade, e que não é tanto do judaísmo. No judaísmo existem os celibatários, alguns nós vemos na história, no Antigo Testamento, como Elias, como o próprio João Batista, primo de Jesus, que eram celibatários, mas já os patriarcas, Moisés, Abraão, não eram celibatários. Foram homens casados, tiveram filhos. E nós vemos mestres também no yoga, como o próprio Lahiri Mahashaya, que foi casado, não é? Teve 4 filhos, e não foi celibatário no início de sua vida espiritual, se tornou celibatário junto com a sua esposa, num determinado período da sua vida, em que ele já havia ali demonstrado o samadhi, e ele passou a viver até separado da esposa, na mesma casa, mas ela dormia no quarto, e ele já havia alcançado um estado de consciência tão elevado que ele já não tinha mais nem a necessidade do sono, de dormir. Ele permanecia na sala de sua residência, de sua casa,
recebendo discípulos que vinham de todas as partes da Índia, fosse de dia, à noite, de madrugada, Lahiri estava lá sentado na sua sala, em êxtase, né, em samadhi. Já não havia mais qualquer necessidade do sono e, consequentemente, já não era mais um homem que podemos dizer comum. Não era um ser humano comum. O próprio Yukteswar, ele conta na autobiografia de um yogi que um episódio da vida de Lahiri, e isso também é o acúmulo, não é, dessa energia que Swami Vivekananda fala muito a respeito de Ojas Shakti. À medida que você acumula essa energia vital em você, você se torna uma pessoa poderosa. É o caso realmente dos santos. Não estou aqui falando de pessoas comuns. Não estou falando nem do Alexandre, que é uma pessoa comum, é apenas um professor de yoga. Não é nem um santo. Creio que o Palmeirim também ainda não chegou lá. Obviamente que não. Ainda não é um santo. Então não estou falando aqui de homens comuns. Estou falando de santos e até avatares, né, que já alcançaram um estado de consciência bem superior ao nosso. E então o Yukteswar, ele conta um episódio na vida de Lahiri Mahashaya. Ele havia alcançado um poder espiritual tão grande que até mesmo um levantar de mão, havia tanta luz, não é, tanta ojas, energia na mão de Lahiri Mahashaya. Ele estava almoçando com os discípulos, e é costume na Índia você sentar no chão para comer, inclusive com a mão, né? Você pega o alimento com a mão, levando a boca, e um gatinho da residência de Lahiri se aproximou do prato de Lahiri Mahashaya, e Lahiri, ali num gesto de que o gatinho realmente veio para avançar no prato de Lahiri, e ele apenas levantou a mão. Lahiri apenas levantou a mão, mas a energia de Lahiri era tanta que o gatinho desmaiou. Eu estou falando de um homem que não era um ser humano comum, é um avatar, apesar de ser casado, né? Ele era casado. Já havia ali alcançado o êxtase, o samadhi, deixou de dormir com sua esposa no quarto, passou a viver na sala. Ele apenas levantou a mão e o gatinho desmaiou. Tamanha energia da mão de Lahiri. E aí ele vai e passa a mão sobre o gatinho acorda daquele estado. Isso é Ojas Shakti, acumulado, energia vital acumulada de tal forma, e claro que não em uma só encarnação, não em uma só vida, mas durante vidas e vidas, para se tornar um avatar, uma encarnação divina, no pleno século XIX, mas energia acumulada ao longo de muitas existências. É interessante que no cristianismo, quando vamos estudar a vida, né, de Jesus, o Novo Testamento e dos santos cristãos que vieram após Jesus, que praticam o celibato, né, são celibatários, monges cristãos, os padres. Isso não existe, como falei, não existe tanto no judaísmo. O cristianismo, ele de certa forma, ele se apoderou de um conhecimento que vem sim da Índia, que vem sim dos sutras de Patanjali, do Yoga Sutra de Patanjali, vem de Brahmacharya, da Índia, que existe no judaísmo, mas não com tanto vigor como existe no yoga. Essa ideia do celibato, como é ensinado no yoga, vem realmente dali, do que é ensinado no cristianismo, de padres serem celibatários, vem do yoga. Vem muito mais do yoga do que do judaísmo. Isso é algo bastante interessante quando nós vamos estudar a vida dos patriarcas. Eles, inclusive, os rabinos, eles aconselhavam o casamento. Eles não aconselhavam a vida celibatária, os rabinos. Quem aconselha a vida de celibatário é o cristianismo, que se inspirou no yoga. Quando você vai lá na tradição do cristianismo primitivo, estudar os gnósticos e os proto-ortodoxos,
ali você compreende, inclusive, entre os gnósticos, a relação deles, que foram os primeiros cristãos. Hoje muitos estudiosos afirmam isso, que os gnósticos são os autênticos cristãos que foram perseguidos pela ortodoxia, mas esse é um outro assunto. Eles tinham contato, sim, com a Índia, com a tradição do yoga, do budismo, né? O celibato existe também no budismo, a tradição oriental. Então essa ideia vem do Oriente, essa ideia no cristianismo vem do Oriente, e não necessariamente do judaísmo, mas vem da Índia. Aí nós poderíamos entrar na história que é contada sobre Jesus na Índia, mas já é outro assunto, não é, que Jesus muito provavelmente esteve na Índia, foi beber na fonte dos rishis, dos sábios iluminados. O cristianismo, então, ele traz uma identidade que é diferente do judaísmo em muitos sentidos, com as exceções, como já falei, de Elias, de João Batista, que foram celibatários, que foram anacoretas, que foram praticantes dessa preservação brahmacharya, preservação da energia sexual, e, portanto, muito provavelmente também foram mais poderosos como santos, como homens santos, do que os próprios patriarcas. Muito provavelmente. Isso dentro do próprio judaísmo é falado, que para a profecia, para você fazer profecia, você precisa de um período de celibato, para você se tornar um profeta, mesmo sendo casado. Então você, de comum acordo com a sua esposa, isso no judaísmo, você vai junto, desde que ela concorde, você vai praticar um período de celibato para você preservar essa energia, que no yoga nós chamamos de Oja Shakti, para que você possa profetizar. São Francisco de Assis é um exemplo disso. Eu posso falar um pouquinho mais à frente sobre algumas histórias de São Francisco nesse sentido da prática do celibato. A energia sexual, Oja Shakti, é o combustível que vai nos levar ao 8º Anga. Sem esse combustível, nós não chegamos ao êxtase, não chegamos ao Samadhi, que é o 8º Anga. Então, Brahmacharya é fundamental. Mas sempre lembrando aquela frase que já falei de Lahiri Mahashaya, Banat, Banat, Banjai. O celibato não é simples, não é fácil. Muitas pessoas pensam, eu comecei a praticar yoga, então agora eu tenho que ser celibatário, eu tenho que ser vegetariano. Se você puder ser vegetariano, ótimo. Ótimo para a sua saúde, ótimo para a sua prática, mas vá com calma. Eu mesmo posso dar o meu exemplo. Com 14 anos eu quis ser vegetariano e de uma forma radical, simplesmente parei de comer todo tipo de carne. Vinha na minha mente, Palmeirim, carne moída. Acordado, eu não estava dormindo, eu não estava sonhando, vinha na minha mente carne moída. Ou seja, eu fui radical ao eliminar a carne da minha vida, muito radical. Não é assim, é aos poucos. Banat, Banat, Banjai. Vá aumentando o seu amor por Deus, o seu chakra cardíaco por Deus, aumentando cada vez mais esse amor por Deus, e de forma natural, sem precisar subir pelas paredes, você vai conseguindo aos poucos chegar a cumprir a meta. É o que São Francisco de Assis afirmava também. Faça hoje o que é necessário. Amanhã faça o que é possível, e quando menos esperar, estará fazendo o impossível. Então é aos poucos. É isso mesmo. Você vê, eu me lembro, com 18 anos de idade, eu conheci o livro do professor Hermógenes, de Hatha Yoga, né? E imediatamente eu abandonei a carne, nunca mais tive desejo. Foi diferente de você nesse caso, né? Nesse ponto específico. E fui logo praticar yoga, fui para a Academia Hermógenes e eu fiquei tão empolgado, né? E comecei a ler. Naquela época, eu frequentava uma livraria do
Que tinha ali perto da Academia Hermógenes, era uma livraria que importava livros da Índia, né, esses livros de yoga do Vivekananda, do Shivananda, e eu conheci logo um livro de Karma Yoga do Shivananda que eu comprei em inglês, né? Achei maravilhoso. Depois que eu gostei tanto daquele livro, e eu fui comprando outros livros do Shivananda, a ponto da Maria, a esposa do Hermógenes, falar assim, você nunca mais vai comprar livro, porque eu gastava meu dinheiro todo com livro. E esses livros espirituais, era a Bhagavad Gita, do Abhedananda, era coisa de louco. E eu estava tão empolgado que o Betinho me conheceu lá na Academia Hermógenes, no início, assim, quando eu tinha 18 anos, sempre com o livrinho na mão, o livrinho do Shivananda na mão. Eu não conhecia Sai Baba ainda naquela época, nem o professor Hermógenes. Né? Então Nem o estava tão professor empolgado. Hermógenes conhecia Sai Baba. Hã? Nem o professor conhecia Sai Baba. Nem o professor Hermógenes conhecia Sai Baba. E eu estava tão empolgado, eu fiquei, gente, eu quero isso. Eu comprei livros de pranayama, livros incríveis de pranayama, que ensinavam pranayama a reter, porque pranayama também está ligado ao controle dos sentidos, né? E ao brahmacharya também, né? Isso é uma das práticas. E quem quiser, a gente até vai falar disso aqui um pouco, com práticas que ajudam, né? Práticas de yoga que ajudam você a ter um controle maior. Na verdade, então, eu estava tão empolgado com isso tudo. Tinha um livro de um professor de yoga que tinha desenvolvido uma prática, uma técnica de pranayama, e que você ficava 20 minutos sem respirar, né? Sem precisar de guru, porque havia sempre aquela história, né? Não vai fazer essas práticas de pranayama muito avançada, aprender a respiração, sem um guru, isso é perigoso, mas ele tinha ensinado um método bem devagar. Eu estava tão empolgado com aquilo tudo que eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, eu vou largar tudo e vou para a Índia, vou ser um sannyasi, né? Eu, então, estava com essa ideia fixa. Eu ia para o ashram de Shivananda não estava mais vivo, mas tinha lá o Chidananda, que foi discípulo direto. Eu falei, vou para lá, vou ser um sannyasi. E ser um sannyasi significa celibato. É verdade? Se você quiser ser um sannyasi mesmo, é isso. Seguir ter um mestre e fazer parte de um parampará e tudo dentro da tradição hindu, se você resolver ser um sannyasi, entrar nesse estágio de vida, que é ser um sannyasi, você está sendo um monge. Então você tem que realmente renunciar tudo, ao seu nome, à sua imagem, tudo, renuncia tudo. E tem que praticar celibato e não tem jeito, tem que ser celibatário mesmo, imediatamente. E óbvio que isso não é para qualquer pessoa, né? Bastou alguns meses, talvez um ano, para eu saber logo que não era. Aí comecei a ler alguns livros de Shivananda, e muito engraçado que eu li alguns. Tinha um livro só sobre cartas que ele respondia a jovens que queriam ir para lá como eu. E queriam, eu quero muito ser seu discípulo. Ele dizia assim, fica aí, não vem para cá, não vai adiantar. Você não pode vir. O Shivananda sabia, né? Só pela carta ele já sabia se a pessoa podia vir ou não. E ele contava também, Shivananda, de jovens que apareciam lá, novinhos, né? E falava assim, eu vim aqui, eu quero ser seu discípulo, quero ser um sannyasi. Aí ele batia nos ombros dele e falava assim, vai para casa, volta para sua casa, case-se e tenha filhos. Você não mexe dizendo para ele, volta para sua casa, case-se e tenha filhos. Não é? Ele está dizendo o quê? Mas não é para praticar brahmacharya? Volta para casa, case-se e tenha filhos. Porque é isso, né? As coisas não são assim, da noite para o dia. Então, para que tem esse ensinamento? A gente pode pensar, né? Para que tem esse ensinamento? O que significa isso? Se eu não estou preparado para isso, eu não tenho nem vontade. Eu tive vontade, mas logo vi que não estava preparado para isso. E eu me casei, né? Então, por que tem isso? Eu gosto de... Eu faço uma associação com a prática de brahmacharya, é como praticar meditação. Você senta para praticar meditação, você não está praticando meditação. Você não está praticando meditação. Mas você precisa sentar, fechar os olhos, como se você estivesse praticando concentração, não é verdade? E essa prática com o tempo, e não é pouco tempo, é que vai fazer com que você chegue realmente no estágio de dhyana, que é a verdadeira meditação, que é algo muito superior, muito, muito, muito distante do que a gente imagina do que é verdadeira meditação, né? Ninguém precisa ficar apavorado
desesperado, não consigo meditar, não consigo nem me concentrar. Não importa, você senta. Shivananda e Sai Baba também falam que 6 meses de prática de meditação, essa práticazinha sem vergonha que a gente faz aí, que não é meditação mesmo, mas é o fato de você sentar, né, se dispor a fazer aquilo com sinceridade e se esforçar, mesmo com todas as dificuldades, você cai, seu pensamento vai para outro lugar. É isso mesmo, Shivananda fala isso no livro dele, Poder do Pensamento por Yoga. A mente vai viajar atrás, ela de volta, é assim mesmo. Ou seja, você cai, você erra, você não consegue, você está muito longe do que é a meditação, mas 6 meses daquilo ali já vai te dar um estágio e um resultado tão grande que você não consegue imaginar. Shivananda fala 3 anos e você vai ter um controle que você não... Apesar de estar muito longe, você vai ter um controle muito grande. Né? As coisas não vão te incomodar tanto, você vai estar mais sereno, sabe? Você vai estar com uma memória muito melhor. Sababa diz que em 6 meses sua memória melhora muito. 6 meses com prática de ou meditação ou respiração. Uma coisa está ligada à outra, né? Porque quando você faz pranayama de verdade, você acaba controlando a mente. Está ligado. Quando sua mente está agitada, sua respiração se agita. Se você aprende a controlar a mente e faz a respiração, melhor dizendo, da forma correta, não é? Mantendo proporção, inspira, contando o tempo. Prende, com o baco o dobro do tempo. Expira no mesmo tempo que prendeu. Este é um exemplo. Se você faz pranayama de forma correta, com proporção correta, como ensinam os mestres, então você aprende a controlar a mente, você está controlando a energia vital e, consequentemente, isso ajuda a controlar a mente. Então, é como se fosse isso. Na verdade, nós temos que entender o seguinte: todos esses yamas e niyamas existem porque o propósito do yoga, ou do yoga, é fazer com que a gente alcance e perceba a nossa realidade, que é divina, perfeita. A nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro eu, nosso ser verdadeiro, não depende de nada para ser feliz. De nada, nada exteriormente. Nós estamos, por causa da ignorância, da ilusão, acreditamos que é através da satisfação dos sentidos que nós somos felizes, né? E a gente está assim há tantas vidas envolvido com esse tipo de prática, né? Com essa crença, com essa ilusão, com essa ignorância e com essa satisfação dos sentidos, que é muito difícil você se livrar disso da noite para o dia. Mas nós temos que entender qual é o propósito da nossa vida. Nós tem que entender o ponto de vista do yoga. O ponto de vista do yoga é o seguinte: você é um ser divino. A sua felicidade não vai vir através da satisfação dos sentidos. Não vem. Você já tentou isso? Shivananda fala isso. Você já tentou isso por muitas e muitas vidas. Satisfazer e ser feliz satisfazendo seus sentidos. Você não conseguiu. E jamais vai conseguir. É o contrário. É bem possível que você, quanto mais tente satisfazer seus desejos, mais você se apegue e menos feliz se torna. Então, a saída, que é justamente o caminho do yoga, para que você se restabeleça no seu ser, se estabeleça no seu próprio ser, saiba quem você realmente é e aprenda que você já é feliz e não depende de nada mais para ser feliz. Essa é a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, o verdadeiro estado de samadhi ou de felicidade suprema que nada mais pode perturbar. Esse é seu estado natural. Por conta da ilusão, você não percebe isso. E se esse é o objetivo, então está se ensinando, os mestres estão ensinando o meio. Então é por isso que a gente faz. Você pode perguntar, mas que coisa absurda, né? Se você acha tão absurdo assim praticar Brahmacharya, então é porque não está preparado. Volta para casa, se case e seja feliz na sua vida. Não era o que Shivananda mandava fazer. Mas o fato é que se você quer levar uma vida espiritual, porque você percebeu que esse mundo não satisfaz mais, porque ele realmente, quanto mais você se ilude e quanto menos você se interioriza, mais você sofre, ou menos você é feliz, então você tem que pagar o preço ou trilhar o caminho. Não é? Nem gosto
pagar o preço. Trilhe o caminho. O caminho são yamas e niyamas. Esses yamas e niyamas, eles são atemporais. É o caminho do Dharma. É o Sanatana Dharma. Isso não tem nada a ver com época, com religião. Tem a ver com o objetivo da vida, que é união com Deus ou percepção da sua verdadeira identidade. Então, é por isso que a gente faz isso. Então, ao mesmo tempo que você percebe que Brahmacharya tem esse significado, o significado mais restrito é celibato. É isso aí. Assim como meditação é dhyana. Nós não praticamos isso. Você tem que saber que isso é um objetivo a alcançar, como o Alexandre falou aí muito bem. Você tem que saber que ele existe, que você precisa se preparar e treinar isso. O treinamento é no dia a dia. Se você é um homem casado, praticar Brahmacharya para um homem casado seja fiel. Primeira coisa, seja fiel. Isso já é uma forma de controle. É como se você estivesse sentando para praticar meditação. Você não está meditando realmente. Você não é um verdadeiro celibatário, mas você está treinando. E você está caminhando. E é assim que se faz. Né? E não precisa ficar preocupado, nem aborrecido, nem se achando distante. Aquela história do devoto, que quando o mestre chegou perto dele, ele ficou meditando vários anos, eu contei isso aqui da outra vez, 20 anos meditando, o Narada chegou perto dele e ele perguntou, Narada, poxa, quando eu vou me iluminar? Que dia eu vou me iluminar? Na próxima vida. Eu, o quê? Eu estou há 20 anos praticando meditação e o senhor me diz que só na próxima vida eu vou me iluminar? Desistiu de tudo. Desistiu, abandonei. Isso não serve para nada, essa prática. O outro devoto perguntou para ele, né, quando eu ia me iluminar, quando mais adiante ele viu um devoto, ele perguntou, quando eu vou me iluminar, Narada? Ele está vendo aquela árvore frondosa ali, com centenas de folhas? Essa é a quantidade de vidas que você precisa para se iluminar. Então eu vou me iluminar, que bom. Então, essa é a atitude do yogi. O yogi não tem que se preocupar com o tempo, ele tem que se preocupar com a prática. Tem que crer, tem que acreditar, tem que confiar. Essa é a base, ter autoconfiança. Não importa se você falha, assim como não importa se você falha na meditação. Você precisa praticar. Isso é um ponto importante. Né? Exatamente. Mais uma pergunta difícil aí, Betinho. Para o Alexandre. Não, depois, eu estava esperando primeiro passar o vídeo que o Alexandre trouxe para a gente, para depois a gente dar uma esquentada, porque nós já estamos com 32 minutos de live. Deixa eu só explicar esse vídeo, Betinho. Por favor. Essa é uma dúvida que muitas vezes os alunos têm, inclusive há poucos dias um aluno me perguntou sobre esse assunto, sobre o tantrismo. Porque é como o Palmeirim falou, os Angas eles existem, os passos estão aí de Patanjali como o caminho, né? São as pedrinhas que você vai seguindo até o objetivo do yoga. Qual é o objetivo? O samadhi, o êxtase, a percepção de quê? De Deus. Por que a percepção de Deus? Por que o yogi almeja a percepção de Deus? Porque, como o próprio Yogananda gostava muito de afirmar, Deus é a alegria sempre nova. É aquilo que Jesus afirmou também em relação à paz. Eu vos deixo eu vos dou a minha paz, a paz de Deus, não a paz do mundo. Porque o mundo não pode te dar a paz autêntica. E, na verdade, todos nós buscamos a verdadeira alegria, a autêntica paz, a autêntica abundância. Quem não busca a felicidade? Todos nós estamos buscando a felicidade. Então, esses angas, esses passos para o samadhi é justamente para alcançar a felicidade perene e eternamente renovada, que é o êxtase. Porque enquanto estivermos aqui alimentando os vícios, o adharma, nós estamos presos ao sofrimento do cá. Enquanto estamos presos ao sofrimento, nós não somos nada. Enquanto buscamos a nossa moksha, a nossa libertação, aí sim nós somos verdadeiramente felizes. Por isso que existe o yoga, por isso que existe todos esses passos. Aí a questão que o aluno colocou foi essa, que ele perguntou assim, professor, eu posso alcançar o samadhi praticando o tantrismo? A própria palavra tantrismo hoje, no Ocidente,
não está desvirtuada. É uma das coisas que Yogananda fala e é o que nós vamos ver nesse vídeo que o Betinho vai colocar para nós. Está totalmente desvirtuada a palavra tantrismo, é voltada para o que muitos hoje chamam de sexo sagrado. Aí a coisa não é bem assim. Aí, esse vídeo ele está na rede Yoga Book, já não é de hoje, não foi criado hoje, já tem um certo tempo, mas é um vídeo que serve muito para responder aos nossos alunos quando eles perguntam, alunos do curso de formação em Yoga, quando eles perguntam a respeito desse tema. Betinho, se você quiser colocar o vídeo agora, ok. Nós podemos. Em 1951, Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, foi entrevistado pelo professor Bhagavad Upadhyaya da Universidade de Rajputana, no Rajastão. O professor foi um renomado autor e historiador da cultura indiana e conheceu Yogananda na sede central internacional da Self-Realization Fellowship em Los Angeles, Califórnia. Em uma de suas perguntas, o professor se referiu à prática do tantrismo. A pergunta do professor está registrada na obra Jornada para a Autorrealização, editora Self-Realization Fellowship. É o volume 3 da trilogia de Yogananda, distribuído no Brasil pela Onisciência. À página 184, lemos: O Senhor aprova as várias ordens de Shaktas e Tantricas, ou algumas delas. Nota de rodapé: Shaktas ou Shaktas são adoradores de Deus em seu aspecto de Shakti, a energia manifestada ou o poder do espírito que está ativo na criação. Tantricas são os que seguem as várias práticas descritas nos Tantras, uma das principais categorias de Shastras ou escrituras do hinduísmo. Os Tantras lidam primordialmente com rituais e com o uso de mantras. O propósito é reunir a alma individual ao espírito, o Criador, obtendo conhecimento e domínio sobre as forças ativas na criação. Suas escrituras apresentam verdades profundas, encobertas pelo véu de um detalhado simbolismo esotérico. O Tantra, em sua forma pura, só é compreendido por uns poucos iluminados. Há muitas variações que se degeneraram, inclusive os ramos cujos seguidores buscam poderes e experiências fenomenais e os que utilizam erroneamente diversas práticas sensuais. A resposta de Paramahansa Yogananda foi a seguinte: originalmente, todas tinham algo de bom, quando corretamente compreendidas na forma mais pura encontrada em suas escrituras, mas, como praticadas atualmente, quase todas são ruins, pois anunciam métodos fantásticos que não são adequados ao homem comum. Alguns tantricas são muito bons, os que conhecem as palavras espirituais fundamentais ou mantras vibratórios, com os quais é possível sintonizar a consciência com as divindades, personificações dos poderes de Deus e ter visões delas. Mas os tantricas que se comprazem no sexo, no álcool e em práticas malignas não são boas. Nota de rodapé: Paramahansaji refere-se aqui ao Vamachara, rituais tântricos da mão esquerda,
que foram proscritos na Índia quando sua prática se perverteu em hedonismo. O Tantra da mão direita defende muitas formas de autodisciplina e de prática sistemática do yoga. E o professor fez uma nova pergunta a Paramahansa Yogananda. Os tantrikas alegam que não é a supressão, mas a saciedade dos sentidos que leva à bem-aventurança. O Senhor concorda com essa ideia? Yogananda respondeu: os tantrikas não afirmam tal coisa. Certos seguidores do Tantra tentam desenvolver o autodomínio praticando o sexo, comendo carne e ingerindo álcool, enquanto permanecem mentalmente desapegados dessas ações. As pessoas de hábitos licenciosos podem encontrar algo de positivo nos aspectos básicos da prática da moderação e do controle mental, mas em geral os yogis condenam esse caminho, pois a maioria de seus seguidores simplesmente o utiliza como desculpa para se comprazer em instintos e desejos mais baixos, em vez de alcançar o autodomínio. O caminho da renúncia interior e da meditação científica para comungar com Deus como bem-aventurança, advogado pelo Bhagavad Gita, é o caminho supremo. Este permite que até mesmo um fraco buscador da verdade possa se retirar das cenas tentadoras de sua fraqueza e receber uma prova da divina bem-aventurança interior, a qual, ao comparar, ele achará muito mais satisfatória do que os prazeres das indulgências materiais. Muito bom o vídeo. Então é um material. Mas antes de você comentar sobre o vídeo, eu queria provocar aos dois professores a abordagem a que nós nos referimos no início, para alargar esse conceito, porque, de fato, como o Palmeirinho explicou, e você também, Alexandre, a Brahmacharya é, antes de mais nada, o celibato, né? Mas no sentido do autocontrole, porque mesmo um homem casado pode ser celibatário, né? Isso aí a gente aprende. O que vai importar mesmo é a qualidade dos pensamentos, das ações, dos sentimentos, né? E há várias definições. Eu queria que vocês alargassem um pouco mais essa análise sobre o conceito de Brahmacharya, para a gente atender a uma quantidade maior de pessoas, na expectativa dessas pessoas, né? Então, assim, não, porque se a gente ficar em celibato apenas como uma abstenção sexual, fica muito restritivo, né? E é muito pouco, porque isso aí é algo muito difícil no dia a dia. Mas a Brahmacharya pode começar com outras iniciativas do devoto. E deve. Como o Palmeirinho falou, você é questão de prática, de persistência. Se você não tem absoluta abstenção sexual, mas você, ao mesmo tempo, você trilha um caminho em direção a Brahma, a Brahman, você está fazendo um esforço, uma dedicação para alcançar a Brahmacharya, que é a base, né? Né, Palmeirinho? Brahmacharya é a base.
Sim, sim. Fica na base. É aquela história. Tudo que a gente fala aqui, por exemplo, quando a gente falou sobre Satya, né, que significa falar a verdade, né, esse é o sentido estrito da palavra, não é isso? Não mentir ou falar a verdade. Mas óbvio que o sentido mais amplo é você perceber a verdade absoluta, né, que pode até não ser a verdade que você falou. Às vezes a gente nem consegue, como o próprio Sai Baba de Shirdi, que foi a encarnação anterior de Satya Sai Baba, que é o atual, não é? Ele dizia isso: você nunca consegue dizer a verdade, porque você não percebe a verdade, então você nunca fala a verdade. Esse é o sentido mais amplo, não é? Mas isso não significa que você tenha que relativizar a coisa e dizer assim, a verdade não existe mesmo, então tanto faz. Não é isso. Você tem que praticar a verdade, você tem que falar a verdade, mesmo que você esteja vendo uma ilusão. Mas você tem que falar a verdade, porque essa prática é que aproxima você da verdade. É o fato de você estar praticando a verdade. Se esforçando pela verdade, você se aproxima da verdade. Os semelhantes se atraem. Isso é uma lei mental, espiritual, na verdade. Então, a única maneira de você se unir com o amor é praticando amor. Não tem outro jeito. Não é? Então, da mesma forma, se você quiser levar uma vida de brahmacharya, que é celibatário, isso é uma coisa muito lá na frente. É a coisa mais difícil. Shivananda disse que você pode arrancar os Himalaias do lugar e levar para outro país. Vai ser mais fácil do que praticar brahmacharya de verdade. Então, olha o tamanho da dificuldade. Acho que nem nessas histórias de Hércules conta coisa tão difícil. Arranca o Himalaia do lugar, leva para outro país. É mais fácil do que você praticar brahmacharya. É o mestre que está falando. É extremamente difícil. Sai Baba fala isso também, que é muito difícil brahmacharya no mundo atual, somente em Kali Yuga. Mas a gente tem, sim, que entender que é um objetivo, que é importante, que sem brahmacharya você não alcança a meta, mas que a gente está caminhando, não importa, pode ser que a gente precise de centenas de folhas daquela árvore de vidas para alcançar, não importa, a gente está caminhando, não é? Mas entender também um sentido mais amplo, como o Betinho está dizendo, o sentido mais amplo de brahmacharya é o controle absoluto de todos os sentidos. É também você ser coerente com o que pensa, fala e age. Tudo isso significa que você está trilhando o caminho do Brahman. O caminho do absoluto é o caminho da verdade, é o caminho do amor, é o caminho do autocontrole absoluto. Você só é realmente um brahmachari, no sentido estrito da palavra, o mais amplo, quando você controlou absolutamente todos os seus sentidos e os seus pensamentos. Não adianta você não praticar, não ter uma prática sexual, mas ter desejo ou pensamento. Isso não é brahmacharya. Isso não é brahmacharya. Não é? Brahmacharya, no sentido mais amplo, é você conseguir controlar os seus pensamentos. Você conseguiu controlar totalmente os seus desejos, totalmente. Controle absoluto, pelo tempo que você quiser. Os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sentidos. E você, para conseguir isso, tem todo o processo, não é? São as práticas de japa, pranayama, a Elizabeth Reich, não sei se o Alexandre conheceu essa autora. Ela é antiga, mais do meu tempo do que do seu. Mas Elizabeth Reich, ela casou com o Yesudian. Não sei se você conheceu o Yesudian. Ele tinha um livro chamado Yoga e Saúde. Era um livro pretinho, traduzido pela editora Pensamento. Não tem mais esse livro, né? Não é do seu tempo. Você é muito jovem. Então, mas naqueles idos, né, de 1980, que foi quando eu comecei lá na Academia Hermógenes, tinha esse livro publicado. O Yesudian era um mestre de yoga hindu que foi morar na Alemanha. E a Elizabeth Reich, que escrevia sobre ocultismo, e era também a professora de yoga, ela escreveu um livro, ela casou com ele e morou lá na Alemanha. E eles levavam uma vida de brahmacharis. Ela só casou para poder ficar na Alemanha e eles trabalharem juntos, não é? E ela escreveu um livro chamado Energia Sexual e Yoga. Esse livro é maravilhoso. Ela fala sobre a experiência que ela teve com o brahmacharya, como ela ensinou isso para vários alunos que queriam praticar isso, não é? E ela mostrou
pela experiência dela com vários alunos, que várias coisas começaram a acontecer. Por exemplo, os alunos que começaram a praticar Brahmacharya sério, se controlando, né, fazendo aquilo ali com consciência, porque estavam num nível de evolução que atendia a isso, por exemplo, começaram a ficar curados de problemas de visão. Essa é uma coisa que deixou ela bem perplexa, porque ela não sabia disso, né? Mas isso foi uma coisa que aconteceu. Os que usavam óculos pararam de usar óculos, ficaram bons da visão, não é? E aí ela ali mostra várias técnicas nesse livro de posturas invertidas, né, que Shivananda também fala, que é Viparita Karani, Shirshasana, todas essas posturas invertidas, exercício de respiração, prática de japa, tudo isso que ela fazia com esses alunos que conseguiram controlar e chegaram a um nível bem avançado, né? Então, esse tipo de coisa é para mostrar o seguinte, duas coisas. Primeiro, quando eu comecei a fazer o curso de professor de yoga, isso foi em 81, parece, quando o professor Hermógenes, inclusive, era professor lá na Associação Brasileira de Professores de Yoga, nós tivemos uma aula de psicologia. A psicóloga mandou a gente ler um livro do Freud. E Freud falava dessa coisa de você reprimir o sexo. Do ponto de vista dele, é um absurdo. E aquela repressão trazia um monte de doenças. Então, olha só a visão, né, materialista de que essa repressão sexual causa doenças. Mas, na verdade, a própria vida dos santos mostra, e a vida desses praticantes de yoga, que queriam sérios, né, que queriam praticar Brahmacharya, na verdade, eles estavam sendo curados, não estavam com problema psicológico nenhum. Tudo depende de como a coisa é feita. Claro que Freud não conhece yoga. Ele não conhece os métodos de yoga. Ele nem sabe que existe isso. Ele está se baseando no que ele vê no dia a dia, não é? Nas pessoas mundanas, normais, e na própria vida dele. Não é isso? Palmeirinho, provavelmente ele falava de uma repressão, uma autorrepressão, uma abstenção forçada, sem uma base de busca, de mudança de paradigmas, etc. E aí ele tinha razão, nós sabemos disso. Sim, e, no mínimo, claro que causa doença. Começa e não consegue ter sucesso. Porque a prática, o celibato, assim, a abstenção sexual, deve ser resultado de todo o trabalho anterior de mudança de paradigma, de atitude, de pensamento, de sentimentos. E não começar pelo... Não, agora eu vou começar a ser brahmacharya, não faço mais sexo. Aí cai nesse erro. Por isso é perigosíssimo, né? É perigosíssimo você fazer isso sem estar preparado, ou sem ter os instrumentos, sem ter uma orientação, sem saber o que está fazendo. É o que acontece com muitos mestres aí, né? Aparece um mestre, daqui a pouco ele está... Você já sabe, os escândalos que acontecem. Aconteceu no Brasil há pouco tempo. Falsos mestres. Guru famoso aí, famosíssimo, né? Internacionalmente, inclusive. Foi manchete de jornal. E não é o primeiro, nem o segundo, vai acontecer isso sempre. O sujeito acha que alcançou e não alcançou. Quer dizer, não é Brahmacharya. Brahmacharya realmente é um estado mental de absoluto controle, tudo isso. Mas o Freud, Betinho, ele não admitia que era possível. O que ele estava falando é verdade, claro. Ele era inteligente, mas ele não admitia que era possível esse controle. Entendeu? Em nenhuma circunstância, né? Em nenhuma circunstância. Mas ele não levava em conta esses fundamentos da filosofia oriental. Mas nós tiramos do Alexandre a possibilidade de comentar sobre o vídeo. Mas é aquela história da carne que eu falei no início. É aos poucos, a gente não tira a carne e nem a experiência sexual de uma hora para outra. Isso é loucura. É devagar, banat, banjai. Senão você corre o risco de ficar tendo visão de carne moída na sua mente. Exatamente. Dependendo de cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem uma relação com a coisa diferenciada. Uns, a mudança é muito mais drástica, muito mais, vamos dizer assim, violenta. Né? E aqui é um livro de yoga. Olha um livro de yoga. Isso aqui é yoga puro. Isso aqui é yoga puro.
Jesus deixa claro sobre essa questão. Posso ler? Claro. À vontade. Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 15. Ele diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia. Não sou padre não, hein? Isso aqui, repita, é yoga. Isso aqui é yoga. Com certeza. Brahmachari está tudo aqui. Na verdade, tudo que nós estudamos no yoga tá na Bíblia. Sim. Por quê? Na verdade, o yoga é mais antigo, porque é um darshana do hinduísmo, que é a religião, é a tradição religiosa mais antiga da humanidade, é o hinduísmo. Sim. Então, quando você fala em judaísmo, em cristianismo, em budismo, em sufismo e assim por diante, qual é a origem? É o hinduísmo. Então está tudo aqui, na Bíblia também. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu: por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu não o separe o ser humano. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, né, na verdade Kali Yuga, né, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Ou seja, porque o avatar Moisés percebia a dureza que ocorre ainda hoje, nos dias de hoje. A dureza de coração. Então, porque vosso coração é duro, eu sei que vocês não vão dar conta, então é lícito, neste caso, da carta de divórcio para vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Yogananda, ele explica nos textos dele, como também Silkteswar, que a princípio o ser era um só. É o que Jesus está dizendo aqui. Nós éramos um só. Masculino e feminino era uma coisa só. E a consciência, a partir do momento que a consciência vem descendo a esses planos materiais, aí nós vamos lá no Gênesis, né? O pecado de Adão e Eva, da maçã, é quando a consciência cai dos reinos celestiais, dos reinos edênicos, espirituais, e que, fisiologicamente falando, seriam os chakras superiores, que é o desejo sexual. O desejo sexual, entre aspas, que é o desejo pelos sentidos, né? O desejo pelos sentidos motores, os 5 sentidos e a própria mente, manas. Quando surge esse desejo, há a queda de Adão e Eva. E a energia ou a consciência desce pelos chakras, pelo conduto espinhal, até os chakras inferiores. Isso segundo Swami Silkteswar, né, que é a maçã. A maçã representaria o órgão sexual. É a queda de Adão e Eva. Ou seja, nós fomos expulsos do paraíso da consciência edênica, a consciência de Kutastha Chaitanya, ou consciência crística, consciência cósmica, para os reinos da matéria. À medida que a consciência vai caindo, vai se transformando em matéria. E aí o ser humano, para ele, neste reino de matéria, há sofrimento, há dukkha. A mulher teve que sofrer, inclusive, para trazer a vida, né, o parto, há sofrimento. Porque matéria, também vem de Maya, a ilusão cósmica, e falamos inclusive sobre Asteya na live anterior. A ilusão cósmica que produz sofrimento. O mundo é sofrimento por causa disso também, por causa dessa queda da consciência na matéria, que está relacionado com o prazer dos sentidos. E aí entra também o prazer sexual.
dos 5 sentidos. Tato, para dizer se o sexual é tato, olfato, paladar, ou seja, a importância também da prática de pratyahara, né? Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Isso a nível espiritual, mas os nossos corações, como ele deixou muito claro aqui, é duro. Nós vivemos de uma forma muito material. O ser humano na atual era não tem condição de viver como homem e mulher santos. Mas quando chegarem as eras superiores, Satya, Treta Yuga, Satya Yuga, como Jesus também disse, quando essas eras chegarem, vocês viverão como os anjos. Não, nem se darão mais em casamento. Mas nessas eras materialistas nas quais nós estamos agora, nós nos damos em casamento, porque o nosso coração é duro. Nós não somos ainda capazes de compreender a importância da unidade, do um, de que o casal é um. Mas se nós não somos capazes de compreender isso, não significa também que devemos viver no erro, mas devemos buscar, tentar. É aquilo que São Francisco disse: faça o que é necessário agora, o que é possível, e quando você menos esperar, estará fazendo o impossível. Ou Lahir Mahashai, Banat Banat Banjai, não simplesmente dizer, não, eu vivo numa era materialista, então eu vou continuar mesmo no erro. Não! Banat Banat Banjai, vá aos poucos. Existe uma história com Yogananda, de um discípulo que certa vez chegou a ele e disse a ele assim, mestre, eu sou alcoólatra, eu bebo, eu fumo, eu gosto de mulheres, eu faço tudo isso. Eu posso praticar o yoga? Yogananda, claro. Isso inclusive está no documentário Awake, a vida de Yogananda. Claro. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, eu posso praticar yoga? Sim. Eu só te digo uma coisa, eu só não garanto uma coisa, que com a prática você continuará nesses vícios. Porque com a prática real do yoga, Banat Banat Banjai, pouco a pouco, naturalmente você vai se libertando. De forma natural, sem precisar subir pelas paredes. É natural. E não algo forçado, como o Betinho também colocou. Então os discípulos, continuando aqui o texto, então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes, nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Eu me lembro do discurso de Swami Bhaskarananda, da Ordem Ramakrishna, em que ele fala que ser monge não é para todos. Se você não consegue ser celibatário, você vai ser monge para quê? O próprio Buda, o Senhor Buda, no Dhammapada, né, que são as palavras do Buda, ele diz, ó bhikkhus, não manche o manto amarelo. Se você não pode ser monge, não seja monge, case-se. É o que Jesus também fala. E é o que Paulo fala também em sua carta aos Coríntios. Paulo diz, eu gostaria que vocês fossem como eu, celibatário, mas se vocês não podem, então se case e seja fiel à sua esposa. Pronto. Você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, você já está praticando o yoga. Você já está dentro do brahmacharya, sendo fiel à sua esposa. E aí o texto continua aqui, de Jesus, e também lá em 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano. Mas é isso, E Vivekananda aqui nessa obra, a Raja Yoga de Swami Vivekananda, ele já é mais duro no falar. Vivekananda não tinha papas na língua, né, como se diz. Como Shivananda também. Pois é, o verdadeiro Gyani. É igual João Batista. Os Gyanis e Silkteswa também, ele fala bem claro. Shivananda, ele era bem duro mesmo com esse assunto, né? Bem duro mesmo. Pois então, Vivekananda aqui... Se você é um homem casado,
Claro, você vai estar praticando Brahmachari, assim como a gente diz, você está praticando meditação. Não está, mas a gente diz que está, não é isso? Pratique meditação todo dia. O mestre fala isso. Ele sabe que não é meditação, mas pratique, você estará praticando meditação. Então, o Shivananda falava, você vai estar praticando Brahmacharya se você for fiel e se você fizer um programa gradual de redução da sua atividade sexual. Não precisa ser rápido. Uhum. Então, passe a fazer sexo com os anos, passe a fazer uma vez por semana. Passe Exato. mais alguns anos, passe a fazer uma vez por mês. É o que Paulo fala. Ele diz, de comum acordo com a sua esposa, sim, você passa períodos de celibato. Tem que ser dessa forma. Uma semana, né? Eu dou conta de uma semana, 2 semanas, 1 mês. Sim. De comum acordo com a sua esposa, não pode ser. E ela a mesma coisa. Você lembra, Alexandre, que no livro do Yogananda, Autobiografia, ele fala que o pai dele, uma época, ele só uma vez por ano, não é? Eles só se encontravam como marido e mulher uma vez por ano com o objetivo de terem filhos. Eram santos, né? Um casal santo. Eles chegaram a esse ponto. O próprio nascimento de Krishna, apesar dele ser o 8º filho, né, de Vasudeva e Devaki, foi um nascimento, como está lá no Srimad Bhagavatam, foi um nascimento virginal. Vasudeva projetou da mente dele no ventre de Devaki e ela engravidou. Está lá no Srimad Bhagavatam. Então foi um nascimento divino de Krishna, assim como de Jesus. E de Buda também. Sai Baba também nasceu, a esposa não tinha mais, os pais deles não tinham mais, não, ele nasceu dessa forma. Ele diz isso, né? Ele afirma isso. Que não houve. Acredito. Pois é. Pois é. Sai Baba narra que Shwarama foi ao poço pegar água, acho que é algo assim. E ali ela sentiu uma luz de encontro a ela no ventre, não sei. E ali houve a concepção. A concepção. Sai Baba relata, eu não me lembro o livro, Palmeirinho talvez lembre, eu não me lembro se eu não lembro mais qual é o livro, não. Deve ter na biografia também. O nascimento de Yogananda também não foi algo comum também, não. O irmão mais novo dele escreveu um livro que é Megida, em que ele conta que a mãe, né, de Yogananda, ela estava sentindo as dores do parto e ela orou a Lahiri, que era o guru dela, né? Era o mestre dela. O quarto se encheu de luz e Lahiri apareceu dentro daquela luz e Yogananda nasceu assim, as dores dela sumiram e ele nasceu dessa forma. Yogananda, mas os pais realmente eles só se encontravam uma vez por ano. Eu não sei se no caso de Yogananda houve também esse encontro entre marido e mulher. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, que quando Maria engravidou, ela ouviu, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, é o Om, ou para os cristãos, Amém, né? Amém. Ela ouviu ou Amém e engravidou de Jesus. O próprio Buda também, a mãe de Buda, Mahamaya, ela teve um sonho com o elefante é um símbolo sagrado, que esse elefante entrou no ventre dela, né? E ali ela engravidou, sem copulação. E aí passaram-se os 9 meses, quando ela foi ter a criança. Era costume da mãe ter a criança sempre na casa dos pais. Ela fez a viagem e no meio do caminho, debaixo de uma árvore, a árvore baixou os galhos, ela segurou, né? E ali nasceu Siddhartha. E segundo os textos budistas, a criança andou e onde ele andava saíam flores de lótus. E aí ele apontou para o alto e para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Eu nasci para trazer a salvação a todos, né? Muito bonito. Muito bonito.
Mas só esse Aí, trechinho aqui de Vivekananda, Betinho, Palmeirim. fique à vontade, eu só vou pedir para vocês tecerem as considerações finais, para que a gente não alargue muito tempo, mas dá para ainda fazer um complemento. Fiquem à vontade. Tá só um pedacinho aqui de Vivekananda, do Gyani. É, isso aí. Vivekananda é maravilhoso. Vivekananda é maravilhoso. É preciso perfeita castidade em pensamento, palavra e ato. Sem ela, a prática de Raja Yoga é perigosa e pode levar à insanidade mental. Se as pessoas praticam Raja Yoga e ao mesmo tempo levam vida impura, como esperam tornar-se yogis? Swami Vivekananda. É. Muito bom. É o perigo da Kundalini, para quem não está preparado, né? Pode levar ao desequilíbrio. Né? A Kundalini é a energia mais poderosa dentro do ser humano, né? É a Shakti. Mas é isso, é Banat Banat Banjai, sem desespero. Isso mesmo. Eu lembro de uma história, porque a gente pensa assim, né? Poxa, mas por que uma coisa tão rígida? Por que uma coisa tão difícil, né? Que a gente tem que praticar? Mas o fato é que, primeiro, o professor Hermógenes, ele dizia isso, né? Se é fácil, não vale a pena. Se for fácil, não vale a pena. O que é barato não tem muito valor. O professor Hermógenes sempre falava isso, né? Se for fácil, não vale a pena. Então, é difícil mesmo, né? Então, faz parte. Na verdade, o que a gente quer não é bijuteria barata, é a pérola preciosa, não é? Que é o Atma. E isso você não encontra em qualquer lugar, em qualquer loja. Né? Sababa fala isso. Se você quiser encontrar pérola, você vai ter que mergulhar fundo. Tem que mergulhar fundo. Aí você vai encontrar pérola. Vai ter que procurar e vai ter que mergulhar fundo. E não é fácil. Então é assim que funciona. E a gente tem que entender que, na verdade, tudo isso que se ensina é para que a felicidade que nós tanto queremos seja uma realidade. Porque ela não é realidade de nenhuma outra maneira. Não é satisfazendo os sentidos, não é. Que a gente vai encontrar a felicidade que nós mesmos queremos. A gente está procurando no lugar errado. E os mestres estão dando a chave. A chave é essa aqui. O caminho é esse. Então, eles ensinam isso. O que a gente precisa aprender é aprender a pedir a coisa certa e buscar a coisa certa. E não ficar... o que será? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu me lembro uma história, para encerrar aqui, então, que era de um sujeito que ficava pedindo sempre que Deus, eu quero que você se manifeste aqui. Venha a mim e fale comigo. E ele ficou anos pedindo isso. Venha. Um dia, Deus cansou, entre aspas, e apareceu. Tá bom. Pronto, estou aqui. O que você quer? Aí eu quero que o senhor atenda meus desejos. Aí ele disse assim, bom, então você tem 3 pedidos, pode fazer. Só satisfaço 3 desejos. Aí ele disse, bom, primeira coisa, deixa eu pensar. Eu quero que minha sogra morra. Primeira coisa, morre logo. Primeira coisa que ele pediu. Aí Deus falou, está realizado o seu desejo. Aí, quando isso aconteceu, ele foi para o enterro, viu a esposa dele chorando, viu inúmeras pessoas chorando e muito tristes, daí ele viu a besteira que ele fez. E aí ele foi no canto lá do cemitério e falou assim, Senhor, por favor, volta aqui, eu preciso falar com o senhor novamente. Eu preciso fazer um segundo pedido. Qual é o seu segundo pedido? Eu quero que ela viva de novo, eu fiz uma besteira. Aí ele foi, tá bom, vai ser concedido. É muito engraçado essas histórias, pode ver, essas do hinduísmo também. Essa é uma história do hinduísmo, né? Que sempre você fala assim, quer que mate a sogra e Deus atendeu, mas sempre tem um plano, né? Você vê que depois ela viveu. Tudo faz parte de um plano, né? Então, tem outras histórias que são parecidas também. Como é que pode Shiva atender um pedido desse? Mas depois tem como se desfizesse. Então, aí Deus falou para ele assim, olha só, você só tem um pedido agora. Você já gastou 2. E um anulou o outro. Ou seja, você não pediu nada.
Agora pense bem antes de fazer o seu terceiro pedido. Aí ele, tá bom, eu vou pensar, depois eu chamo o senhor de novo. Ele ficou tentando, estudando livros e pensando, o que eu vou pedir? Será que eu peço dinheiro? Mas se eu tiver dinheiro e não tiver riqueza, não adiantou nada, não posso pedir duas coisas. Eu tenho que saber o que pedir. Aí ele consultou vários sábios, várias pessoas, amigos. Eu falava assim, deixa de ser bobo, pede dinheiro que você consegue saúde, médico, melhor alimento. Aí o outro, não, pede saúde, porque se você tiver saúde, você vai poder conseguir o dinheiro. Então é melhor você ter saúde. Ele ficou nessa dúvida a vida inteira. Quando ele estava bem idoso, ele não conseguiu decidir. Quando ele estava bem idoso, ele chamou Deus e falou assim, Deus, eu não consigo, não sei o que pedir, Senhor. Eu não sei, agora eu já estou morrendo, ele estava no leito de morte, né? E eu não consegui. Acabou a minha vida, passou e eu não fiz o meu último pedido. Aí Deus falou para ele assim, por que você não me pediu para ser feliz? Acontecesse o que acontecesse. Era só pedir isso. Senhor, me dê a felicidade, aconteça o que aconteça. Não importa se a sogra perturba ele, se ele tem dinheiro ou não é verdade? Então, a gente precisa saber que, na verdade, o yoga é isso. É para que a gente alcance a felicidade independente de qualquer coisa. Não é para você depender de outra pessoa, de sexo, de satisfação do sentido, de riqueza, de coisa nenhuma. O objetivo do yoga é esse. Então, se a gente quer realmente alcançar esse estágio elevadíssimo, longo, a gente precisa trilhar esse caminho. E essas aí são as chaves. E os yamas e niyamas são para isso. Né? Você pode ver que isso é essencial. Ninguém quer conviver com uma pessoa que te engana, que mente. Não, você precisa você precisa praticar satya. Nem no convívio social você vai ser feliz. Você não alcança. Se você for inteligente e observar bem e começar a praticar, você vai ver que quando você leva uma vida dhármica, controla seus sentidos, e não é, por exemplo, um mulherengo, e isso já seria um controle da energia sexual e do Brahma, você se mete muito menos encrenca e é muito mais feliz, a sua vida é muito mais tranquila. É isso. Moderação, né? Bom, gente, eu queria agradecer a presença dos professores Alexandre Palmerim Soares, Alexandre Campelo, Palmerim Soares. Vocês têm mais alguma coisa que você gostaria, Alexandre? Fazer alguma Alexandre, complementa aí, finalzinho. Só uma breve história com São Francisco de Assis, que eu havia prometido no início. Ótimo, tinha esquecido. Quando nós vamos a Assis, ali a Santa Maria dos Anjos, que é o local onde ele faleceu, né, onde ele deixou esse mundo, existe um local que é reservado às flores de São Francisco, que foi um momento, inclusive tem até um mural com um quadro, uma imagem belíssima, e ao mesmo tempo, bela e assustadora ao mesmo tempo, porque está ali a imagem de Maia personificado, Satã, fugindo de São Francisco. Satã fugindo de São Francisco. Porque foi um momento em que ele já havia alcançado o êxtase, muito provavelmente já havia alcançado o samadhi, já tinha tido a percepção de Deus, e ele não queria perder essa percepção. Como Ramakrishna dizia, aquele que encontrou Deus pela primeira vez, ele fica tão maravilhado, mas tão maravilhado que ele não quer mais saber do mundo. O mundo para ele são fezes diante do que ele percebeu da maravilha que Deus é. E ele teve um momento em que ele sentiu o desejo sexual muito forte. E ele reprimiu. Foi um momento realmente em que ele teve que reprimir. Existem momentos na vida do santo, os santos são testados. Mas eu não quero passar por isso, eu não quero ser testado, mas não tem jeito. Vai chegar uma hora em que você vai ter que ser testado. Jesus foi testado, ele foi tentado, por que nós não seremos? Então chega um momento na vida do santo que ele é testado, e esse é um direito que Deus tem, é igual o padeiro. O padeiro ele vai testar o pão para ver se o pão está assado. É o direito do padeiro para saber se o pão está assado ou não, se está no ponto ou não. E São Francisco, então, ele sentiu um desejo sexual muito forte, ele lutou contra ele mesmo, e haviam flores, rosas, um roseiral, ali naquele local, em Santa Maria dos Anjos. Ele se jogou sobre as flores, e os espinhos furaram o corpo de Francisco. As gotas de sangue de Francisco caíram sobre as flores, e as flores, milagrosamente, até hoje, elas nascem sem espinhos.
sem espinhos, e as flores elas têm as gotinhas do sangue de Francisco. É claro, tem uma redoma, tem um vidro para as pessoas não se aproximarem, mas você vê de longe. E aquele quadro com Satã fugindo, porque nessa hora em que Francisco se jogou, né, sobre as flores, Maia, Satã personificado, foge de Francisco. E é uma das coisas que o próprio Yogananda também falava. Eu não peço para vocês não serem tentados. Eu peço para que resistam. Eu peço para que resistam. Banat Banat Banjai, como dizia Lahiri Mahashai. É isso aí. A gente deseja um bom final de ano para todos, um bom início de ano. Em janeiro voltamos na quarta terça-feira do mês, com o tema Aparigraha, que é o quinto yama, dando sequência à nossa série Yamas e Niyamas. Então, nós vamos começar, nós vamos em janeiro o quinto, de fevereiro até junho, os 5 Niyamas. E aí nós completamos a série e aí inventamos outra série para a gente não perder o concurso desses queridos irmãos aí que trazem tanto conhecimento de forma tão amorosa, tão agradável. Muito bom, são momentos muito bons que a gente passa aqui juntos. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem aprovam, gostam. Então é isso aí. Uma boa noite. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo a todos. Namastê. Namastê. Shalom. Amém.